nosso Deus Criador, Tu és digno de todo louvor. Grande é o Senhor, Seu amor sem igual, nos livrou do pecado e do mal. Em uma voz vamos todos cantar, Teu poder sempre nos unirá. Aleluia, Santo é Senhor. Tua presença imploramos, Senhor. Nossa vida está em Tuas mãos. Vem, aceita, ó Deus, nossa adoração. Tua presença imploramos, Senhor. Nossa vida está em Tuas mãos. Vem, aceita, ó Deus, nossa adoração. Amém, amém. Querido Deus, nesta hora pedimos que Tu possa estar conosco aqui nesta igreja e que o culto que será realizado aqui tenha a Tua aprovação. Abençoa-nos durante o mesmo, abre as nossas mentes, dá-nos condições de Te adorarmos em espírito e em verdade. É o que nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Hoje nós não teremos o nosso momento especial das crianças. Por esse motivo, vamos louvar o nosso Deus, assentados, o número 204, Maravilhosa Graça, com muita alegria e ânimo nesse dia. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar? Trouxe-me alívio à alma, vivo em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que a minha vida inútil, mais profundo que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar, a Deus honra. Maravilhosa graça, traz vida perenal, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Sei que o
hoje sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, quão maravilhosa graça, como firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar, a Deus honra. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz. Por ela Deus salvou-me, deu perdão e paz. Salvo-se em verdade, por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, quão maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É tão grandiosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar, a Deus louvar. Continuando o nosso louvor, cantemos agora o hino Foi Amor, número 115, também assentados. Foi amor quando Deus aqui neste mundo viu, homem se tornou. Foi amor quando meu bom Deus carpinteiro foi, quando aqui andou. Foi amor quando veio meu Jesus para me conceder nova vida e luz. Foi amor ao sofrer na cruz por mim, um pobre pecador. Foi amor quando Deus desceu para cuidar de mim, como filho seu. Foi amor ao morrer em cruz
queremos dar bom dia a todos os irmãos, um feliz sábado. Que a paz e a graça do Senhor possa estar com todos nós neste momento. Em continuação ao nosso louvor, nós iremos agora cantar em pé o hino de número 127. Ao som dos instrumentos e ao toque aqui do maestro, nos coloquemos em pé. As flores que embelezam hoje a nossa igreja foram doadas pelo casal Alex e Safira, em agradecimento a Deus por mais um ano de vida do irmão Alex. Eu também tenho um pedido de oração especial a fazer. Pedir aos irmãos que orem por um cunhado meu, o nome dele é Marcos, e ele é muito novo e sofreu um problema cardíaco no domingo passado e vai ficar internado por 2 meses. Eu confio nas orações dos irmãos da igreja e na fé que nós temos em Jesus. A música vai tocar e os irmãos sintam-se à vontade para vir aqui à frente para nos chegarmos ao nosso Deus. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro.
Os que puderem, vamos nos colocar de joelhos. Santo Deus, que conhece os nossos corações e que nos sonda, Senhor, e conhece os nossos caminhos, louvamos e bendizemos o teu santo nome. Agradecemos a ti, Senhor, as bênçãos até o presente momento. Agradecemos o carinho e o cuidado que o Senhor tem tido com todos nós aqui presentes e com os teus filhos na face da terra. Mas pedimos a ti, Senhor, que abençoe a tua igreja. Pedimos que visite os enfermos, que console aquelas pessoas que estão tristes e que leve, Senhor, as tuas bênçãos àquelas pessoas que estão nos hospitais e também, Senhor, abençoe aqueles que ainda não te conhecem, para que todos, Senhor, um dia possam louvar e bendizer o teu santo nome. Esteja conosco no decorrer das nossas vidas. Nos abençoe agora neste culto. É o que pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Provai e vede, história de hoje. Seguindo os conselhos. Eu sou Paola do Prado, esse é o meu esposo César Prado e juntos vamos lhe contar uma parte da nossa história. Bom, eu tive a sorte de crescer em um lar adventista e tive uma formação e meus pais me inculcaram amor e temor a Deus desde muito pequena. O que tem feito com que eu desfrute das atividades da igreja, de participar cada sábado, de que meu estilo de vida seja do jeito que Deus pediu que seja. Com meu pai, aprendi muito como se deve trabalhar, como funciona uma empresa adventista. Aprendi das bênçãos que Deus dá quando seguimos seus mandamentos, quando não trabalhamos aos sábados, quando devolvemos a Deus o que lhe corresponde. Ele sempre me apoiou nos estudos, sempre tentou me ensinar sobre o comércio e os negócios. Graças a ele e a minha família, pude fazer um mestrado em Buenos Aires sobre negócios internacionais, que me ajudou muito em minha formação acadêmica para poder levar os negócios adiante. Aos 21 anos, entrei na faculdade para estudar negócios e conheci uma pessoa muito especial e nos tornamos muito amigos. Então, pouco a pouco e com o tempo, fui mostrando a ele o amor a Jesus. Fiquei muito contente porque ele recebeu com alegria a mensagem, gostou de estudar, aceitou as nossas crenças e com o tempo começamos a orar juntos, a ler juntos, até que ele tomou a decisão de se batizar. Depois que aceitou a mensagem, ele se batizou, decidimos nos casar e agora a grande pergunta que vamos fazer é: que tipo de negócio abriremos? Sempre mostramos à nossa filha a necessidade de ser fiel a Deus. Há mais de 30 anos somos membros da Igreja Adventista e em todo este tempo Deus nos tem dado muitas bênçãos. E a bênção mais importante é que temos ensinado os pequenos
a se tornarem técnicos e a se tornarem parte do trabalho, parte da empresa e parte do negócio. Depois de muita oração com César, decidimos reabrir a empresa de papai. A companhia estava fechada havia 5 anos. E como o ramo de decoração e arquitetura era familiar para mim, com a maior tranquilidade decidimos reabrir a companhia. A companhia começou e alavancou bastante. Muitos negócios, muitos clientes. E César e eu tínhamos plena certeza que eram as bênçãos de Deus. Era o resultado de, desde o começo, ter dedicado a empresa a ele e nos deixarmos levar pela sua direção, devolvendo-lhe sempre o seu dízimo, os 10% que lhe correspondem. Nós sempre dávamos ofertas, mas não era algo planejado, não era algo sistematizado e que separávamos para Deus. Naquela semana de mordomia, compreendemos a importância das ofertas. Então eu e meu esposo decidimos fazer um pacto com Deus e destinar a mesma porcentagem do dízimo às ofertas. Hoje, com as bênçãos de Deus, abrimos uma filial em Quito e neste ano estamos planejando importar nossa matéria-prima. E se Deus quiser e for de sua vontade, no próximo ano estaremos no mercado peruano, assim que tudo está perfeito. E para completar as bênçãos de Deus, estamos esperando um filho que, com certeza, irá trazer maior felicidade ao nosso lar. Deus nos convida a colocá-lo em primeiro lugar. E nós estamos experimentando essa realidade. Provai e vede. Oremos. Amantíssimo Deus que habita nos altos céus, agradecidos estamos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de devolvermos um pouco das muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E que essas bênçãos aqui recolhidas, elas possam servir para o avançamento da Tua obra e que a Tua volta possa ser o mais breve possível nesse mundo, ó Pai. Essas bênçãos nós lhe pedimos e agradecemos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Em continuação, a adoração ao nosso Deus. Agora nós ouviremos uma mensagem musical pelo jovem Aislan.
Eis-me aqui, a semana me cansou, estava no trabalho, esqueci de ti, Senhor. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Eis-me aqui, meus pés não podem mais, cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Cura o teu povo e sara a ferida que houver. Ele quer rolo, precisa tanto de ti. Ouça o meu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o meu rosto de toda imperfeição, e cumpra em nós o teu querer. Eis-me aqui, meus pés não podem mais, cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Cura o teu povo e sara a ferida que houver. Ele quer colo, precisa tanto de ti. Ouça o meu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o meu rosto de toda imperfeição, e cumpra em nós o teu querer. Ouça o meu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o meu rosto de toda imperfeição, e cumpra em nós o teu querer.
Quero cumprimentar a todos os presentes, aos membros da igreja, aos visitantes que nos honram com a sua presença e desejar que esse seja um memorável sábado na vida de cada um dos senhores que aqui estão. O meu título desta manhã é Reino da Graça e Reino da Glória. E o primeiro texto que nós vamos ler é Hebreus 9, verso 28. Hebreus 9, verso 28. E este texto diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Há dois reinos distintos trazidos à luz pelo Evangelho: o reino da graça e o reino da glória. O reino da graça é o que já vivemos, ele é invisível, ele acontece aqui mesmo na terra. O rei é Jesus e o trono é o nosso coração. Entramos para o reino da graça pelo portão do arrependimento e confissão dos nossos pecados. Este reino da graça não conhece fronteiras nacionais, raciais, culturais, nem econômicas. As portas do reino da graça estão abertas a todos que quiserem ser seus súditos. No reino da graça, nós já temos muitas bênçãos: paz, perdão, esperança. Temos também a comunidade dos salvos, que é a sua igreja, e muitas vezes mais real do que a nossa própria família. Tem um problema: o reino da graça não é completo. Existem bênçãos que nós só vamos desfrutar no reino da glória. Quem são os que entram no reino da graça? Eu quero ler mais um texto de Hebreus 2,14. Voltando um pouquinho aí, Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Entram no reino da graça pecadores de todas as classes, os perdidos, os indignos. O reino da graça é para o aleijado, é para o coxo, é para o cego, é para o surdo, é para o mudo. Este é o reino da graça. E Lutero uma vez escreveu o seguinte: livre-me o Senhor de uma igreja onde há somente santos. Quero estar em companheirismo com os humildes, débeis e enfermos, que reconhecem e sentem seus pecados e que gemem e clamam continuamente diante de Deus do fundo do seu coração para obter consolação e apoio. Ele disse uma grande verdade: livre-me o Senhor de uma igreja onde há somente santos. Eu compactuo com Lutero com esta sua primeira frase. Não que nós não devamos ter santos, mas eu tenho muito medo de santo aos seus próprios olhos. O reino da graça deverá permanecer até o estabelecimento do reino da glória. A irmã White, escrevendo em Conflitos do Século, página 347, ela diz: o reino da graça foi instituído imediatamente depois da queda do homem, quando foi concebido um plano para a redenção da raça culpada. Mas eu quero me ater mais ao reino da glória. O reino da glória será inaugurado na volta de Jesus, essa volta que você e eu aguardamos com muita ansiedade. E a Bíblia nos ajuda em Mateus 25, verso 31. Mateus 25, 31. Olha o que ela diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e
todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E eu quero nesta manhã me ater ao estabelecimento deste reino. Eu quero ver algumas das principais bênçãos do reino da glória. A primeira bênção do reino da glória, ao ele ser estabelecido, será a transformação do nosso corpo à semelhança do corpo de Cristo. Filipenses 3, vamos ver esse texto. Filipenses 3, os versos 20 e 21. Filipenses 3, versos 20 e 21. Eu falei que a primeira bênção será a transformação do nosso corpo, à semelhança do corpo de Cristo. E aqui diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. É interessante que o comentário bíblico, volume 7, na página 178, comentando este texto, ele diz assim: os remidos não só possuirão o caráter de Cristo, mas também serão revestidos com um corpo imortal, semelhante ao que possuiu Jesus depois de sua ressurreição. Mas como será essa transformação? A Bíblia outras vezes nos ajuda. 1 Coríntios 15, 51 e 53. 1 Coríntios 15, os versos 51 a 53 diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Mais uma vez, o comentário bíblico nos ajuda dizendo o seguinte, no volume 6, página 893. Notem bem: os salvos que estiverem vivos e ansiosos pela vinda do Senhor passarão por uma maravilhosa mudança, em que todos os traços de corrupção e imperfeição serão removidos de seu corpo, que se tornará como o corpo glorioso de Cristo. Ninguém poderá entrar no paraíso com as corrupções ou as marcas da corrupção. Essa transformação ocorrerá porque nós estamos numa situação inadequada para encontrarmos-nos fisicamente com Deus. Eu fiquei pensando que emoção será quando nós pudermos ver essa transformação radical, transformação imediata, transformação. É interessante, com certeza eu tenho nesta manhã aqui nesta igreja pessoas que estão doentes. Eu tenho pessoas que estão sentindo dores. Eu tenho pessoas que têm algumas doenças que elas já vêm lutando com ela há algum tempo. Mas eu queria dizer uma coisa: quem estiver doente será curado. Velhos tornar-se-ão jovens. Quem tiver alguma deficiência física ficará perfeito. E eu vou dizer uma coisa para vocês: comigo tem muitos aqui que estão usando óculos, com certeza nós não o usaremos mais. Qualquer problema que houver desaparecerá. Qualquer dor que você tiver, dificuldade que você está tendo, quem sabe você está tomando remédio de uso contínuo, tarja preta, seja a tarja que for. Quando Cristo voltar, cessará esta medicação. Eu agora pergunto: há espaço para tristeza e desespero na vida do cristão? Claro que não. Eu diria, você deve se preparar para essa gloriosa fase do estabelecimento do reino da glória. A primeira bênção que eu falei será ver o nosso corpo transformado à semelhança do corpo de Cristo. Mas nós temos uma segunda bênção, é ver a Deus face a face. 1 Coríntios 13, 12, voltando um pouquinho aqui, 13, 12. Olha o que diz: porque agora vemos como em espelho, obscuramente,
Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. É simples concluir que isso será uma realidade. Nós voltaremos ao estado para o qual fomos criados, para viver na presença imediata de Deus, sem essa barreira que o pecado nos trouxe. Hoje nós não temos e nem podemos ver Deus face a face fisicamente. Por causa do pecado, nós seríamos fulminados. Se Jesus aparecesse aqui, fisicamente se manifestasse, todos nós morreríamos. Não que Deus não nos ama, mas Deus odeia o pecado. Deus não suporta. A presença do pecado não permanece na presença de Deus. Ela não suporta. Mas nós seremos transformados. É a segunda bênção, ver Deus face a face. E nós sabemos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas vou dizer uma coisa aqui para vocês, eu não creio que Deus seja tão feio como nós já somos. Depois de 6.000 anos de pecados, de dores, de problemas, de doenças terminais, de dificuldades, quanta coisa essa humanidade já enfrentou, houve uma degenerescência física e, por sinal, também a beleza foi junto. Mas nós seremos transformados. Se alguém hoje aqui nesta manhã estiver muito preocupado com a sua beleza, alguém que acha que já quase não pode viver, ele se olha no espelho e diz, não sou mais eu. Quando Jesus voltar, você vai ser tão bonito quanto Deus. Tão bonito quanto Jesus. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A primeira bênção, o nosso corpo será transformado à semelhança do corpo de Cristo. A segunda bênção, nós poderemos ver face a face a Deus, falar com Ele sem um problema. A terceira bênção, encontrar nossos queridos separados pela morte. Olha o que diz agora em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, os versos 16 e 17. Olha o que diz aqui. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo estarão primeiro. E agora atentem para o verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e ali estaremos para sempre com o Senhor. Já deu para vocês pararem aqui um pouquinho e pensar? Lá no Oriente, surgirá um pontinho preto lá no Oriente, do tamanho de quê? Da metade da mão de um homem, diz Ellen White. E esse pontinho vai crescendo. E à medida que ele vai crescendo, ele vai mudando de cor, de preto, ele vai tornando-se branco, até chegar a certa altura da terra. Não vai tocar aqui. E a gente vai poder divisar Jesus e os anjos e ver que ele chegou. Os mortos ressuscitados, já glorificados, e nós transformados, subiremos a encontrar com Jesus até ali. Jesus não vai tocar essa terra, só depois do milênio, quando ele vai destruir com fogo que queimará pecados e pecadores e transformará esta terra. Mas que coisa será isso? Nós nos encontrarmos com Cristo. Precisamos perguntar como nós vamos até lá. Você quer saber? Se prepare para essa trasladação. Nós vamos nos encontrar com Jesus. Ali ele está. A terceira bênção será esta. A perspectiva do estabelecimento do reino da glória nos faz vibrar com a certeza de que nós vamos nos encontrar com os nossos queridos que dormem na sepultura. Eu vou fazer uma pergunta. Existe a possibilidade de vida após a morte, sim ou não? Como é fácil enrolar a igreja? Sim ou não? Sim. A ressurreição. Eu sei que vocês estavam pensando que não deviam.
Mas eu estou dizendo, existe possibilidade de vida após a morte? Sim, a ressurreição. E eu quero dizer que os 2 últimos funerais que eu assisti foi da irmã Valderez e do pastor João Batista. E toda a expectativa que se tinha nesses funerais era a ressurreição, quando eles voltassem com vida e a gente poder encontrar com eles. Me lembro o pastor lá, falando no enterro do pastor João Batista, lá no cemitério, Vila Rio de Janeiro, em Guarulhos. A tônica foi, logo, logo nós vamos encontrar com o pastor João, porque Jesus vai voltar. Os justos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Interessante que nós vamos nos encontrar já perfeitos. Que encontro fabuloso. Eu me lembro, faz 6 anos aproximadamente, eu ungi o pastor João lá na UTI do Hospital Adventista. E ele durou praticamente 6 anos após isto. Mas a morte o levou. Meu pai faleceu em 1989. Há 25 anos que nós não nos vemos um quarto de século. Ele faleceu no dia 4 de abril de 1989. Fevereiro, eu havia passado as férias com a minha família lá com ele. Quando eu me despedi, ele disse: Alci, eu ainda vou ver Jesus voltar com esses meus olhos sem passar pela morte. Mas já faz 25 anos que ele inconsciente aguarda Jesus voltar. Ele disse que gostaria de ver Jesus voltar sem a morte. Eu sei que muitos pensam assim, eu também penso. Mas, infelizmente, a morte vem e nos leva. Há 19 anos, minha mãe faleceu. Eu tenho 2 irmãos pastores, hoje já jubilados também, mais novos que eu um pouco. Nós estávamos na Conferência Geral, lá em Utrecht, na Holanda. Marina e eu estávamos em Amsterdã, e o Wilson lá em Utrecht. Eu havia dito, minha mãe estava doente, e eu disse: olha, se a mãe falecer enquanto estiver para lá, não me avisem. O Marino fez ao contrário: se ela falecer, me avisem. 3 horas de uma noite, nós estávamos dormindo, alguém bateu insistentemente a porta do meu quarto. Eu pensei: quem é? 3 horas. Eu perguntei, e aqueles quartos têm aquela correntinha, abri um pouco, perguntei: quem é? O Marino disse: Alci, sou eu. Pois não. O que foi, Marino? Ele disse: Alci, eu recebi uma ligação do Rio Grande do Sul. A mãe faleceu ontem às 18 horas. Eu disse: Marino, eu vou mudar a roupa, vamos lá para o saguão do hotel, vamos conversar até o dia clarear, porque a gente não ia dormir mais mesmo. Ligamos para o Wilson, que estava no outro hotel, ele ficou lá. Na manhã seguinte, nós 3 não podíamos vir, não tinha condição nenhuma de nós virmos da Holanda aqui para o Brasil para assistir os funerais. Minha mãe faleceu, eu fazia um ano aproximadamente que eu não a via, e não pude mais vê-la. Faz já 25 anos que eu não converso com meu pai. 25 anos que eu não falo com minha mãe. Ela me conhece meus irmãos, seus filhos, conhece os netos, mas ela não conhece a Luana, que é minha neta e a bisneta deles. Interessante, quando Cristo voltar, quando os mortos familiares nós os encontrarmos, os anjos terão que dizer: olha, esse aqui é teu neto, esse é teu bisneto. E há um outro problema. Muitos pais morreram quando os filhos eram bem pequenos, talvez com 2, 3 anos, 5 anos. Tornaram-se homens. Os pais hoje já não o conhecem mais. O anjo vai ter que dizer: aqui está o seu filho. Se lembra? Quando ele tinha 5 anos, ele faleceu. Hoje está aqui esse homem feito. Ele foi pastor, ele foi engenheiro, ele foi médico, ele foi professor, ele foi um empresário, ele foi bem-sucedido, aqui está. Esse é o teu filho que você não conhece mais.
Mas os anjos vão fazer isso. Nessa igreja, no dia 3 de agosto de 2006, a minha esposa foi velada. Nessa igreja. Há 8 anos que a morte nos separou. E eu fiquei pensando, se Jesus não voltar, se o reino da glória não for estabelecido, nós nunca mais nos veremos. Mas esse reino vai chegar. Esse reino vai ser instituído. Os mortos justos ressuscitarão e nós seremos transformados. Será um encontro quase sem precedentes na história. A primeira bênção, o nosso corpo será transformado à semelhança do corpo de Cristo. A segunda bênção, nós veremos Deus face a face. A terceira bênção, vamos encontrar com os nossos queridos que a morte já levou. A quarta bênção será o fim da morte. Eu fazia os funerais, o enterro da mãe da Dolores, que alguns de vocês conhecem, foi obreira bíblica há algum tempo. E quando eu estava lá, eu finalmente disse, logo, logo, nós assistiremos os funerais da própria morte. E depois de um mês eu me encontrei com a Dolores, ela disse, pastor, o senhor disse aquela frase, e os meus familiares, especialmente os que não eram da igreja, marcou tanto que eles não esquecem. Logo, logo, nós assistiremos os funerais da própria morte. É o fim da morte. Para que isso aconteça, o reino da glória será que ser instituído. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 54 e 55. 1 Coríntios 15, 54 e 55 diz assim, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Comentário bíblico, volume 6, página 994, diz assim, ao verem que Cristo voltou, ele lhes concede o dom da imortalidade. A primeira sensação será de grande regozijo, pois jamais sucumbirão ao poder da morte. A morte faz suas vítimas, mas o seu fim está decretado. Você pode imaginar a vida sem a morte? Você pode pensar na vida sem a morte? Isso parece impossível. Mesmo resistindo o que pudermos fazer, nós nos curvamos à realidade que um dia a morte vem e nos leva. Sua chegada provoca dores horríveis, cheia de buracos na existência, deixa buracos na existência, e a sensação, ela nos torna impotente frente a corpos inertes que aí estão. Mas eu quero apresentar a quinta bênção, a primeira bênção. É o nosso corpo transformado à semelhança do corpo de Cristo. A segunda bênção, ver Deus face a face. A terceira bênção, o encontro com os nossos queridos que já morreram. A quarta bênção, o fim da morte. E a quinta e última que eu quero apresentar será o reino da glória, será vida sem luta, sem luto, sem dor, sem sofrimento e de saúde plena. Eu gosto desse verso, toda a minha Bíblia ele é sublinhado de vermelho. Apocalipse 21, verso 4, note o que diz aqui. Apocalipse 21, verso 4. Quando houver o estabelecimento do reino da glória, isso aqui será uma realidade. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E diz mais, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu não sei se vocês podem imaginar comigo. Eu, quando estava preparando isso aqui, eu pensei na igreja, pensei em mim. E eu fiz uma coisa que quase me deixou meio pirado. O que é viver a eternidade?
onde você não vai ter mais dor, mais sofrimento, você não vai morrer, você não vai ter mais problema, ninguém mais vai passar você para trás, você não vai ter nenhum mal, você só vai ter coisa boa, e você nunca vai morrer. O que é a eternidade? Não tem começo, não tem fim. É isso que nos aguarda. Não terá mais dor, não terá mais nada. Você não vai gastar um tostão, mais coisa, não tem mais hospital, não tem mais dentista, não tem mais ninguém trabalhando, pode até ter, mas não vai poder trabalhar. Eu fiquei pensando como será isso, eu quase pirei, que nem sei como é, não dá quase para chegar a essa conclusão. Você com 1000 anos de vida, uma criança, não tem problema, nunca mais envelhecerá, nunca mais terá uma dor, nunca mais alguém lhe fará mal, nunca mais você terá raiva de ninguém. Eu fiquei pensando, como é que será isso? É tão bom que eu não pude nem chegar ao fim. Dá para pensar? Ninguém mais vai ter mágoa, ninguém mais vai olhar para a esquerda, para a direita, ninguém vai poder falar mal de ninguém, ninguém vai poder falar mal de você. Você não vai poder falar mal de ninguém. Eu fiquei pensando, como é que vai ser isso? Às vezes a gente passa tão corrido, tão anado, surfando essas verdades, que a gente nem chega a ver como ela é. E eu parei um pouco, eu estava no meu escritório e fiquei pensando, e como a gente troca fácil tudo isso por nada. Qualquer um probleminha na igreja, nós não queremos mais estar na igreja, não queremos mais sair da igreja, não queremos mais ir na igreja. Qualquer uma coisinha nos ofende, nos machuca. Como a gente briga por nada, como a gente discute por nada, como a gente fala mal, como a gente quase fofoca, mas é isso mesmo. E a gente pensando, e o céu, onde é que... mas eu trabalhava com um pastor, ele era o meu presidente, gente boa, vou dizer para vocês, e um dia ele chegou na minha sala, eu era o tesoureiro dele, e ele chegou transtornado. O que foi, pastor? Ele disse, hoje eu vinha para cá, um moleque, um mocinho me fechou o meu carro, eu passei por ele, fechei, e disse tudo que eu queria. Minha esposa estava comigo, não devia fazer isso. E ele estava desatinado, e eu disse tudo. E daí, pastor? Pois é, disse assim, ressuscitou o velho homem, eu fiz essa barbaridade. Como às vezes o velho homem está maior que o novo homem, hein? Como o velho homem nasce mesmo. A gente é humano, mas vamos pensar um pouquinho maior. A gente tem um cérebro tremendo, só que a gente usa pouco. Mas quero ver uma outra coisa? Quando o reino da glória for estabelecido, quão maravilhoso será olhar os nossos queridos e saber que nunca mais nos separaremos. Outra coisa, quando o reino da glória for estabelecido, nós adoraremos a Deus de uma maneira pessoal e física, sem nenhum problema. Eu não sei quem vai fazer o primeiro sermão no céu, se é Deus, se é Jesus. Para mim não importa. Eu quero ouvir um deles pregar. Sem um erro de português, nem você terá condição de criticar, porque isso já ficou aqui para baixo. Como a gente gosta de criticar. Eu vou contar essa e já tenho que terminar. Mas eu tenho mais alguma coisa a dizer. O pastor pregou sobre os talentos. E foi muito bem naquela manhã. E a saída, um irmão disse, pastor, eu tenho um talento, só um. E sei empregar muito bem, pastor. Qual é esse seu talento? Pastor, o meu talento é o da crítica. Eu hoje sei quantas vezes o senhor engoliu um S, quantas concordâncias verbais o senhor errou. Eu sei os seus erros portugueses e sei quem desafinou lá no coral. E o pastor ouviu um pouco e disse, espera aí, deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe o que aquela pessoa que recebeu um talento fez? Sei, enterrou. Faça o mesmo com o seu talento. Eu tenho que pensar comigo.
Irmãos, como é bom criticar os outros, como é bom achar defeito dos outros. Mas e eu? Como é que eu fico? Às vezes eu tenho muito maiores problemas que outro. Mas quando o reino da graça for estabelecido, nós temos algumas vantagens. Hoje nós precisamos de fé e esperança, precisamos ou não? Mas quando o reino da graça, da glória for estabelecido, nós não precisaremos mais de fé nem esperança, apenas de amor. Terão alguns hinos que nós não os cantaremos mais. Cristina, toca os hinos que você quiser aqui, porque alguns deles você não vai tocar mais lá. Não vai. Ó, que esperança, você não vai tocar mais. Jesus já veio. Não precisará mais tocar. É interessante. Uma outra coisa, no reino da glória, o nosso culto será em companhia dos anjos e dos salvos de todo o universo, eu não sei quantos. Mas a última conferência geral que eu assisti foi em Utrecht, 1995. No salvo nós tínhamos mais de 35 mil pessoas ali. E foi anunciado o hino. Seu quantas línguas ali reunidas. A música era universal, mas cada um cantou na sua letra. Os americanos e quem falava inglês cantava inglês. Os portugueses, os brasileiros, nós cantando em português. Os espanhóis cantando em espanhol, francês. Que coisa! A letra estava quase uma balbúrdia, mas a música era a mesma. Eu fiquei pensando, quando Cristo voltar, nós não teremos essa Babel. Nós cantaremos a mesma música, na mesma língua. Não haverá mais ninguém que desafine. Não precisa mais teste para coral. Ninguém vai fazer teste. Já entrou e já sai cantando bonito. Que beleza. Já pararam para pensar o que será isso? Sendo regido por Cristo. Eu não posso nem imaginar o que é Jesus pregar um sermão dando as boas-vindas. Já pensou Eliezer, ele dizer, ô Eliezer, que bom que você está aqui. É que a gente não mais vai poder fazer isso, senão alguns desmaiariam. Isso não mais vai acontecer. Mas a alegria será grande. Outra coisa, imagine o que é aproximar-se de Jesus e tocar nele fisicamente, olhar para Jesus, Jesus olhar para você, você não precisa falar nada. A alegria de estar ali já é suficiente. Irmãos, estamos na reta final da história do pecado. Preparemo-nos para o encontro com Jesus. Duvido que aqui haja uma família que já não perdeu um ente querido para a morte. É difícil que não tenha. Você tem um pai, um filho, um tio, um primo, um esposo, a esposa. Você já perdeu alguém. Você só vai poder se encontrar com esse alguém quando Jesus voltar, quando o reino da graça for estabelecido. Irmãos, não importa se você esteja preparado ou não. Não importa se você esteja em condições ou não. Não importa se você acredita ou não. Hebreus 10, 37 nos dá uma mensagem muito clara. Olha o que diz aqui. Hebreus 10, 37. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Não importa que eu creia ou não. Não importa que eu esteja pronto ou não. No tempo de Deus, Jesus vai voltar. E Jesus conta contigo e comigo. Quando Satanás foi expulso dos céus, quantos anjos vieram com ele? Quantos? 1/3. 2/3 ficaram. Para cada anjo mau, eu tenho 2 anjos bons. Dá para vencer. Que Deus os abençoe.
Eu queria saber quantos, com a ajuda de Deus, gostariam de estar pronto quando o reino da glória for estabelecido. Que Deus os bendiga. E eu quero concluir: Jesus tem um rombo na sua família. Essa terça parte de anjo que veio deverá ser preenchida pelos salvos quando Cristo voltar e o reino da glória for estabelecido. Portanto, você e eu teremos que ocupar o lugar de um desses anjos. Que Deus os abençoe. Amém. Com essa esperança em nossos corações, vamos cantar o hino de número 152. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nos destes nesta manhã do teu santo sábado, de estarmos aqui na tua igreja, na tua presença. Senhor, conforme acabamos de cantar, que logo, logo possamos ver Jesus voltar como vencedor. Que possamos também ser vencedores com Ele. Que quando Cristo aqui voltar, possamos estar prontos e preparados para aquele encontro com Ele. Oramos também pela igreja da Vila Matilde. Temos nesta manhã aqui pessoas com problemas, pessoas que estão necessitadas, urgentes da tua ajuda, ó Pai. Tu possa atendê-las de acordo com a tua bondade e a tua misericórdia. Também continues conosco durante a escola sabatina. Que possamos recapitular a tua lição, não sermos apenas ouvintes, mas que possamos ser praticantes. Aceita a nossa oração, perdoa os nossos pecados. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.